deu. Eu fui a responsável por orquestrar, vamos dizer assim, a construção de um BI, né, que foi um portal que construímos no site, que disponibilizamos no site do COSENS para consulta de todos os interessados. E esse BI, a gente vai percorrer um pouquinho durante a minha fala de como é que ele foi alcançado, quais as fases que a gente passou. A gente começou com simples planilhas de Excel até chegar num portal de BI, que favoreceu a celebração desse grande acordo para o pagamento da dívida do Fundo Estadual de Saúde, de em torno de 7 bilhões de reais. Então, a gente não tem notícia de ter uma dívida tão avolumada e com uma negociação tão importante quanto foi essa que a gente vai apresentar aqui. Eu tive a colaboração das minhas colegas da área técnica do COSENS, né, para a construção desse portal. Brevemente, eu acho que vale a pena resgatar, né, todos nós que estamos no SUS há algum tempo, participamos do histórico da defesa, da briga pela regulamentação da emenda constitucional 29, né, de que nunca mais que chegava, a gente já tinha os 12% de aplicação obrigatória pelos estados, mas os estados não aplicavam esse valor de fato, e a gente tinha, no caso de Minas Gerais, uma aplicação bem aquém disso, especialmente porque antes da regulamentação pela Lei Complementar 141, né, da Emenda Constitucional 29, a gente tinha o lançamento de despesas com saneamento e despesas com IPSENG, que são o plano de saúde dos servidores do Estado, né, e isso fazia com que o Tribunal de Contas aprovasse os gastos com o Estado, mas, na prática, muito pouco de dinheiro chegava na assistência e aos municípios, né? Com a chegada da Lei Complementar 141, que foi em 2012, em que disse o que era e que não era ações e serviços de saúde, né, a gente teve um facilitador por um ponto, porque ficou claro que a gente não podia lançar tais despesas usando, né, as fontes do SUS, mas, a partir de 2013, como passou a valer de fato essa obrigatoriedade, a gente começou a observar um déficit importante nas contas públicas do Estado e uma dívida, né, empenhos. Chegava no fim do ano, inscritos em restos a pagar, no ano seguinte reinscritos e sucessivamente reinscritos em restos a pagar, e ano a ano essa dívida se avolumando de maneira muito expressiva, né? Atrelado a isso, a gente tem uma situação que lá em Minas Gerais nós temos um portal da transparência, que é o portal de transparência do governo, né? Então, tem lá todas as despesas de todas as secretarias, incluindo a Secretaria Estadual de Saúde. Mas não é um portal de fácil consulta, como é, por exemplo, o portal do Fundo Nacional de Saúde, que a gente consegue ver todos os repasses. Então, lá é feito pela lógica do processo orçamentário. Então, se o gestor, se a pessoa, se o técnico que precisa consultar não tem informação, conhecimento profundo de contabilidade e da organização do orçamento do Estado, ele não consegue identificar o que tem, né, empenhado para ele. E aí a gente tinha uma dificuldade muito grande, portanto, de dizer quanto que é que o Estado está devendo aos municípios de Minas Gerais. A gente sempre tinha consultas, né, perguntas, olha, mas qual que é a dívida? O que o Estado está me devendo? Eu recebia dinheiro da atenção básica e parei de receber. Né? A atenção básica foi a área com maior déficit durante os anos, foram mais de 2 bilhões de reais em recursos de cofinanciamento da atenção primária, sendo acumulados em dívidas e não repassados aos fundos municipais de saúde. Né? As áreas com maior impacto foi a atenção primária e a vigilância. E o fato da gente não conhecer esse montante nos motivou, né, enquanto COSENS, nessa necessidade de dizer quanto que é. E, naquele momento, a gente precisava identificar, publicizar, estabelecer um método, né? Uma maneira sistematizada de apurar a dívida e de dizer quanto era o montante da dívida por município e por prestador de serviço de saúde. Porque, do mesmo jeito que os municípios
como principais credores dessa dívida, nós também tínhamos hospitais, APAES, prestadores de serviços que também não recebiam os repasses com fonte estadual. E, para isso, a gente precisava, bom, qual que é a legislação que embasa a dívida? Então, a gente fez um trabalho de pesquisar todas as deliberações, resoluções, convênios do Estado, que tinha o compromisso financeiro, né? Então, estava lá, uma pactuação de cofinanciamento da atenção primária para os 853 municípios, qual que era o valor anual. A gente ia no portal da transparência, identificava qual que era o valor, batia o valor da deliberação pactuada em CIB e do valor empenhado no portal da transparência, verificava se tinha ou não ocorrido algum pagamento daqueles empenhos e lançava inicialmente numa planilha Excel, né, do que a gente tinha de dívida apurada naquele momento. Isso foi em torno de 2016. Tá? Em 2016, foi o primeiro relatório de apuração da dívida, era em torno de 3 bilhões e 700. Nos anos seguintes, 17, 18, nós não chegamos a executar sequer 1 centavo, por exemplo, do programa de cofinanciamento da atenção primária. Né? Tinha um empenho, mas não tinha o repasse. Né? Então, tornou-se ainda mais importante na medida que foi avolumando, a gente começou a dívida a observar empenhos não pagos a partir de 2013, valores menores, e ele foi se avolumando. Né? A gente, então, fez a apuração pelo passo a passo, né, que eu comecei já a mencionar, a partir dos instrumentos legais, apurando município a município e prestador. Então, tudo que era despesa com pessoal ou com fornecedor, a gente tirou desse levantamento, só manteve prestador e município. Né? Fizemos, então, consulta no site da SES de publicação dos instrumentos, no portal da transparência, consolidamos os valores por programa orçamentário, por subfunção, né? Até para a gente saber qual que era a dívida com a vigilância, qual que era a dívida com a assistência farmacêutica. Fizemos um relatório a partir dessa tabela em Excel, que virou um banco de dados do Axis, que gerou um arquivo de relatório em PDF por município, que era atualizado 2 vezes por ano. Tá? E aí a gente fez esse relatório por município sede do credor. Então, a gente consultava o município e, se tinha hospital ali dentro que tinha empenho em nome dele, aparecia também neste relatório. Também consolidamos a mesma informação por COSENS regional, isso dava informação para qual que é a dívida com aquele território, com aquela região, e um relatório do COSENS estadual, para vocês terem uma ideia, ou melhor, um consolidado estadual da dívida. Para vocês terem uma ideia, o próprio secretário de Estado da Saúde nos pedia esse relatório toda vez que ele era atualizado, para saber qual que era a dívida dele para com os fundos. Né? Por quê? Porque também para a SES era difícil extrair qual que era, de fato, a dívida com a assistência em saúde, vamos dizer assim. Esses relatórios eram possíveis de serem, né, feito download no site. A gente fez, em 2018, uma parceria com a Assembleia, porque, vejam, todo ano a gente precisava ver, bom, daqueles empenhos do ano anterior, o que foi reinscrito em resta pagar, o que pagou parcialmente, o que não pagou nada, e o que tem de empenho novo daquele exercício. Então, era um acompanhamento rotineiro mesmo do processo, cada uma de nós da área técnica acompanha uma área, então, tinha uma pactuação nova, a gente acompanhava, bom, pagou ou não pagou, quanto que pagou para alguns municípios, não pagou para outros, a gente também encontrava esta realidade, e a partir da parceria com a Assembleia, porque a Assembleia também tinha interesse, né, de acompanhar essa dívida, a Assembleia nos forneceu o banco de dados do Sistema Financeiro do Estado. Porque a Assembleia, como órgão de controle, né, tem acesso ao sistema financeiro e gerava periodicamente para nós. Com esse relatório aí, ficou tudo muito mais fácil para a gente, porque foi possível elaborar o BI. Eu fui mostrando aqui ao longo, né, as carinhas dele, porque a gente não vai ter tempo para manuseá-lo, mas é um sistema que a gente conseguiu. Aqui é uma árvore, por exemplo, que a gente tem aqui. Todo o valor, né, da dívida apurada, nesse caso aqui até 2021,
As subfunções, então, aparece aqui, né? Atenção básica, por exemplo, qual que é o programa orçamentário, qual que é a ação, qual que é o ano de origem dessa dívida, então, desde 2013, né? Quais eram os anos, e a resolução, deliberação, o instrumento que subsidiou ou subsidia aquela dívida. Tá? Então, a gente permitiu aos municípios promover ações judiciais com esta informação. Permitimos a estas instituições, Assembleia, MM, a Federa Santos e o próprio COSENS, cobrar essa dívida. E, com isso, a partir de uma ampla negociação, nós conseguimos, a partir deste BI e das articulações das instituições devidamente informadas, celebrar um acordo que foi homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no final de 2021, de 7 bilhões, dos quais 800 milhões já foram pagos, tá? E foram 96 parcelas deste acordo, a partir de julho, agora, parcelas mensais até completar o pagamento. Conclusão, né? O COSENS se tornou um protagonista dessa ação, mais uma vez, né? Passaram a contar, de fato, os municípios com fonte estadual. O Estado, além de pagar a dívida, já está honrando com o pagamento do exercício financeiro. Pela primeira vez, por mais de 30, né, com mais de 30 anos do SUS, os 12% vem sendo aplicado junto com o pagamento da dívida, né? E considerando, a gente está falando de 7 bilhões de reais, mais o dinheiro do exercício corrente, nós também construímos uma discussão de como orientar os municípios a gastar e aplicar bem esse dinheiro que agora está chegando. Com isso, nós temos uma SES e o COSENS que saíram fortalecidos, né? Todo aquele momento de atritos, de discussão, de cobrança, foi construída uma pavimentação importante para planejamento de novas ações, de novas políticas, e, com isso, o SUS Minas Gerais saiu vencedor. Obrigada.